Olá, tudo bem? Hoje iremos analisar Mateus capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4, a primeira investida de Satanás contra Jesus. A Bíblia diz, no versículo 2, e Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o versículo 3 diz assim, e apareceu o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A primeira coisa que eu quero que você note aqui no versículo 2, a Bíblia ela apresenta uma necessidade no momento, uma necessidade momentânea de Jesus. Que necessidade é essa? Fome. E o que o tentador fez? Ele explorou essa necessidade momentânea de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você note é que o diabo, ele conhece as nossas necessidades. Eu tenho necessidades, você tem necessidades. Nós temos coisas pelas quais nós temos carência, nós somos fracos. São áreas fracas da nossa vida que nós temos que estar ali no processo de santificação constante. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que ser tentado em áreas frágeis da nossa vida não é pecado. Ser tentado em áreas que nós necessitamos em nossa vida, que nós temos carência em nossa vida, não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Pois se fosse pecado ser tentado, Jesus teria pecado, e não é o caso. Jesus não teve pecado. Então ser tentado não é pecado. Muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão no início da fé, têm muita dúvida a respeito disso. Eu tenho pensamentos ruins na minha mente. Será que eu pequei? Eu sinto desejos ruins. Será que eu pequei? Isso daí é tentação. E ser tentado não é pecado. Ceder aos pensamentos ruins, ceder às vontades, isso sim é pecado. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que o diabo, ele conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e ele irá tentar em áreas frágeis da nossa vida, e nós precisamos estar atento. Então, se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, e se você tem uma área frágil na sua vida, eu te convido a permanecer comigo no vídeo para nós aprendermos como a gente vai vencer essa investida do diabo. Então, a estratégia que o diabo usa quando ele vai tocar nessa área frágil é fazer você trocar algo que é duradouro por algo que é passageiro. Irmão Raimundo, eu não entendi, o texto não está dizendo isso. Tá sim. Olha o que o texto diz. Olha a frase do diabo, olha o que o diabo diz. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra, algo duradouro, em pão, algo passageiro. Então, olha o que o diabo está fazendo. Ele está usando a carência, a necessidade momentânea de Jesus para dar ideias a Jesus de trocar algo duradouro, a pedra, por algo que é passageiro, pão. Então, o propósito, a estratégia do diabo sempre vai ser essa: fazer você trocar algo que é duradouro, a sua faculdade, a sua família, o seu relacionamento com Deus, por algo que é passageiro, por algo que vai durar só um momento. É só você parar por um momento e pensar: quantas pessoas você conhece que trocaram algo que era duradouro, uma família linda, um ministério lindo, por algo que foi apenas de momento, que durou 30 minutos, que durou 30 segundos, por um prazer momentâneo. Então, a estratégia do diabo continua a mesma. A artimanha do diabo continua a mesma. Ele está atacando a carência das pessoas, está atacando a necessidade das pessoas e dizendo, olha, vai lá,
satisfaz esse teu desejo de momento, satisfaz esse desejo que você está sentindo agora. Não se preocupa com o futuro não, não se preocupa com o amanhã não, faz isso, troca aquilo que é duradouro por algo que é passageiro, troca aquilo que vai durar por muito tempo por algo que vai durar só um momento. Essa é a voz de Satanás, essa é a voz do acusador, do tentador. Ele vai fazer de tudo para você entregar de bandeja aquilo que é duradouro, aquilo que talvez você está construindo há muito tempo por algo que vai durar só um momento. Então cuidado com a voz do diabo quando ele diz: transforma essa pedra em pão, transforma isso que é duradouro em algo que vai durar só um momento. Então, irmão Raimundo, eu estou preocupado, como que eu vou vencer? O diabo está fazendo isso comigo mesmo, ele está me tentando, está querendo que eu troque algo que é relacionado ao meu futuro, algo que vai durar muito tempo por algo que é um prazer momentâneo, algo que é passageiro. Então aí nós vamos para o versículo 4. O que o versículo 4 diz? Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: olha, Satanás, tu está me oferecendo algo que é passageiro, mas eu não quero. Eu prefiro algo que é duradouro. Eu prefiro algo que dura para sempre. Quem come pão vai sentir fome de novo, porque o homem não vive só de pão, mas ele vive daquilo que é duradouro, da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, dura para sempre. Então, diga isso para você mesmo. Quando o diabo vir investir contra você, você diz: eu fico com a palavra, eu fico com a palavra de Deus, porque todo desejo, toda necessidade, toda carência, ela passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo que o diabo me oferecer, tudo que o diabo quiser que eu conquiste, que eu faça, vai passar, mas a palavra de Deus dura para sempre. E sabe qual é o bônus que tem nessa palavra? É que a palavra de Deus supre todas as nossas carências. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz: todo aquele que tiver sede, uma carência, venha a mim e beba. E ela diz ainda: todo que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Qualquer coisa que você experimentar nesse mundo, você voltará a ter necessidade de novo. Mas se você quiser ter um basta, dar um basta nessa carência, nessa necessidade e colocar debaixo dos seus pés, de colocar em servidão toda a carência, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Você precisa se aliançar com Deus e ter um relacionamento com Ele. Eu sei que o diabo está te tentando. Eu sei que o diabo está dizendo para você: transforma essa pedra em pão. Eu sei que o diabo está dizendo para você: troca o que é duradouro por algo que é passageiro. Mas a palavra de Deus para você hoje é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então diga para você mesmo: eu prefiro ficar com Deus, eu prefiro ficar com a palavra. E a partir de hoje eu te convido a se aprofundar e a buscar um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Deus está te chamando para a palavra, Deus está te chamando para um relacionamento íntimo e profundo com Ele.
Então, se essa palavra ela abençoou a sua vida, se ela abençoou, se tocou no seu coração, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer que eu continue analisando os demais versículos da Bíblia, de Mateus capítulo 4, comenta aqui embaixo que eu irei estar seguindo essa análise, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe.